Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo tá super legal, tá? Porque hoje é o nosso diário de gravidez, tá? Eu sei que eu prometi lá no primeiro vídeo, quando eu falei sobre a gravidez aqui no canal, eu prometi que eu ia fazer diário de gravidez. Porém, eu não fiz nenhum, porque a gente vai esquecendo, né? Então agora, né, passou, eu já estou com 6 meses. E resolvi trazer um resumão de tudo que aconteceu até hoje pra vocês. Então, antes da gente começar, já deixa o teu like, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários o que tu acha sobre esse assunto, o que tu achou de tudo que aconteceu comigo, tá? Se tu gostou do vídeo ou não. Então, é muito importante, tá, esse feedback de vocês. Então, eu espero que vocês participem do vídeo e comentem aí tudo que vocês acham, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, né, começando lá pelo início, o primeiro dia da minha última menstruação foi no dia 5 de janeiro, tá? Então, dia 5 de janeiro foi a última vez que eu vi a bonita querida, né? E aí, a previsão de chegada da minha menstruação era pro dia 2 de fevereiro. Eu, gente, conheço muito bem o meu corpo, tá? Então, se tu conhece teu corpo, tu vai saber quando ela vai vir, quando ela não vai vir. Foi o que aconteceu comigo. Chegou lá no dia 2 de fevereiro, dia pra descer a menstruação, ela não deu nenhum sinal de que iria descer. Normalmente eu sinto umas cólicazinhas fracas, sabe? Umas coisinhas meio assim, sabe? Uma irritabilidade também. E nesse dia eu não senti nada. Eu já fiquei suspeitando, né, de que poderia ser uma gravidez. Porém, eu esperei o próximo dia pra fazer um teste. Tem vídeo aqui no canal falando como foi que eu descobri a gestação, tá? Então vai lá assistir, tá bem legal. Vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. Eu vou pedir também pra vocês me seguirem no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui, tá? Dá uma olhadinha lá, porque lá eu deixo as enquetes também pra quando for gravar vídeo aqui no canal. Inclusive esse canal eu deixei lá no Instagram, na enquete, vocês quiseram, então eu tô aqui gravando. Aí eu resolvi fazer um teste no dia 3 de fevereiro, um dia depois que era pra ter vindo a minha menstruação e ela não desceu. Lembrando que a minha menstruação, gente, sempre foi muito regulada. Eu nunca tive atraso menstrual e desregular a menstruação, assim, ficar muito tempo menstruando. Geralmente vinha sempre certinho no dia, terminava também sempre no dia certinho. Eu tomava anticoncepcional desde os meus 14 ou 15 anos eu tomava anticoncepcional, tá? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Fiz o teste no dia 3, tá? Fui pro serviço de manhã, já passei na farmácia e comprei. Na hora do meio-dia, quando eu vim almoçar em casa, eu fiz o teste e deu positivo. Foi, assim, muito rápido. E eu fiquei muito nervosa, não sabia o que fazer, sabe? É uma coisa que, tipo, a gente já sabe que tá acontecendo, mas aí quando acontece a gente não sabe o que fazer. E aí, a minha chefe lá, minha colega de serviço, ela tava grávida também. Ainda tá, eu acho, o bebê dela é pra agora, início de julho. E aí ela disse calma, não sei o que. Ela foi a primeira pessoa pra quem eu contei, né? Então eu contei, falei que tava super nervosa, que não sabia o que fazer. Ela disse calma, vamos fazer alguma coisa. Não fala ainda pro Emerson pra te poder fazer uma surpresa, etc. E aí eu fui pro serviço trabalhar de tarde também. Eu montei uma caixinha, tá? Tudo no vídeo que tem aqui sobre a minha gravidez mostra tudo isso, tá, gente? Montei uma caixinha pro Emerson, pros meus pais e pros meus sogros pra contar a novidade. E aí, no mesmo dia, no dia 3 de fevereiro, eu contei de noite pra todos eles. Bom, no dia 4, né, um dia depois, parece que é um boom, assim, sabe, gente? Porque, tipo, num dia tu nem sabe que tu tá grávida. No dia seguinte que tu descobriu que tu tá grávida, tu começa a ter todos os sintomas que uma grávida tem, tá? E parece que é instantâneo, assim. Ou tu não presta atenção antes, né? Ou realmente só acontece depois que tu descobre, né? Aí fica a critério de vocês. No dia 4, gente, eu tive um sangramento, tá? Foi um sangramento fraco. Eram uns pinguinhos, assim, que descia na calcinha ali. E era um sangue bem escuro. Então, eu logo imaginei que fosse o sangramento de nidação. Porém, eu fiquei super preocupada, porque, né, primeiro filho, né, a gente fica daquele jeito. E eu não entendia nada, não sabia, né, o que tava acontecendo. E eu ficava bem nervosa. Aí, eu ia começar a fazer o pré-natal só na semana seguinte, que eu ia ter folga na terça-feira. Porém, como tive esse sangramento pequenininho, resolvi já começar o pré-natal de cara no dia 5. Então no dia 5 eu fui na minha primeira consulta, na hora do meu intervalo também do serviço. Só que eu fiquei lá por 2 horas, porque elas tiveram que preencher uma ficha gigante de um monte de coisa. Me pediram exames de sangue, exame de urina. Ela já me pediu a minha primeira ultra, pra ter certeza que o bebê tava inserido ali no útero mesmo, né, no lugar certinho. Eu tive que passar pelo dentista, tive que tomar vacinas. Esse primeiro dia foi bem complicado, eu fiquei bastante tempo lá.
no dia 10, tá? Então eu fiz a primeira ultra que foi pedida, né, pela médica lá. Eu tava com 5 semanas e 6 dias pela ultra, né? Deu uma diferença aí da ultra pela última data da menstruação de 3 dias. Tá? Então, eu tô indo sempre pela ultra a partir de agora, que foi o que os médicos recomendaram. Eu estava com 5 semanas e 6 dias quando eu fiz essa ultra e só deu pra ver o saco gestacional. Aí a doutora foi super insensível, falou que era pra mim tomar cuidado, porque a gravidez poderia nem evoluir, né? Porque só apareceu o saco gestacional e ele também tava bem pequenininho. E eu já fiquei super nervosa, né? Já fiquei com um monte de coisa na minha cabeça. O Emerson tentou me acalmar e tal. Mas eu não sei explicar, né? Só a gente sabe como a gente fica nessas situações desse jeito. Então foi bem complicado também. Essa médica, eu acho que ela não tava preparada, né? Realmente pra falar com uma pessoa que tava grávida pela primeira vez, né? E pra quem não sabe, meu sonho sempre foi ser mãe, gente. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, era uma realização de um sonho, né? Então, meio que ela me deu uma balada aí nesse meu sonho, assim, de cara. Aí, por conta dessa ultra, eu esperei algumas semanas, fui no posto pedir outra requisição pra mim poder fazer outra ultra, só pra ter certeza que o meu bebezinho estava se desenvolvendo e estava lá no lugar certinho. Então, no dia 3 de março, eu marquei outra ultra e fiz, tá? No primeiro horário da manhã eu fui, fiz a ultra. E o embrião já estava lá, já estava tudo certo, já estava saindo os brotinhos dos braços, estava se mexendo, estava com batimentos ótimos e foi assim muito emocionante. Saí dessa consulta direto pro laboratório e fiz a sexagem fetal. Tava com 8 semanas e 3 dias. Aí eu já consegui ver tudo certinho. No dia 7 foi quando eu levei um susto, tá, gente? Todo esse mês do período de fevereiro a março, eu tive sangramentos. Porém, eram sangramentos fracos, porém era vermelho bem vivo. Só que eu não sabia o que fazer, muitas vezes eu nem falava pro Emerson, nem pra minha mãe, nem pra minha sogra, porque eu tenho medo que eles me assustassem e ficassem nervosa e tal. Eu tive cólicas, né, também durante esse período. Depois de conversar com a médica, fiquei sabendo que uma das cólicas que eu tive que foi tão forte que era contração, não era cólica. Então foi bem complicado esse primeiro mês aí de gestação, tá? Então no dia 7/3 foi quando eu me preocupei de verdade, porque era um domingo de noite, eu fui no banheiro fazer xixi antes de dormir. E aí saiu sangue, né? Sangrei novamente. Porém, saiu coágulos de sangue, sabe? Sabe quando desce assim na água, no vaso, e fica aquele monte de bolotinha de sangue? Ficou desse jeito, eu fiquei super preocupada, nossa, pensei, nossa, tô perdendo meu bebê. E aí, só que eu não sei, gente, não sei o que passou na minha cabeça, eu fiquei nervosa. Porém, eu não fui, né, no médico nesse dia, eu não falei nem pro Emerson, não falei nada, eu fui dormir assim, tensa. E aí eu esperei, passou na segunda, aí na terça-feira de manhã eu falei isso que aconteceu pro Emerson e ele disse que então naquele dia a gente iria, assim, pra emergência. E aí eu esperei sair, trabalhei o dia todo, de noite, eu soltava às 8 horas da noite. Saí das 8 horas da noite do serviço e fui direto pra emergência, eu e o Emerson. Chegando lá, já levei xingão, né, porque elas dizem, sangramento tu tem que ir na hora pro hospital, porque é o jeito que eles vão identificar de onde que tá vindo aquele sangramento. E eu não fiz isso, então eu já cheguei lá levando xingão, né. Aí elas fizeram um exame de toque, o colo do útero tava fechadinho, tava tudo certo, e disseram que era pra mim manter repouso, abstinência sexual, e aí elas me pediram uma ultra, pediram pra eu fazer uma ultra, né, pra identificar de onde que tava vindo esse sangramento, né, que eu tive, porque como eu já tinha deixado passar 2 dias, já não tinha mais como saber de onde que tava vindo, então elas me pediram pra me fazer uma ultra. E também elas disseram que como, no caso, era dia 9, dali 2 dias eu tinha consulta de pré-natal, então elas disseram que dali 2 dias era pra mim conversar com a minha médica e pedir pra minha médica me dar repouso, né, no caso, atestado, eu acredito eu, né, pra ficar em casa, pra não fazer esforço, né, porque eu também não posso ser, eu tenho que deixar bem claro aqui que, né, o meu trabalho era organizando prateleiras, né, então abastecendo, então a gente tem que deixar claro aqui que sim, eu fazia esforço físico, tá? Não sei se é por causa disso, mas pode ser que tenha ajudado, né, a ter esses sangramentos aí. Que eu passava o dia inteiro de pé, carregava peso, ficava me baixando, me levantando toda hora. Então, com certeza, isso daí pode ter, sim, ajudado, né, a ter esse sangramento aí. Aí, no dia 11, eu tive minha segunda consulta no pré-natal. E eu fui, era pra mim ter sido atendida por uma médica, eu fui atendida por uma enfermeira. E essa enfermeira, desde o início, ela foi bem seca, assim, sabe? E eu sou uma pessoa, assim, que eu não tenho sangue de barata, tá, gente?
principalmente se tratando do meu bebê, tá? Então, assim, se eu tiver que falar, eu falo. E eu não tô nem aí, sabe? Doa quem doer. E aí, lá na hora, eu falei pra ela, expliquei toda a situação. Falei que eu tinha ido pra emergência, falei o que as meninas tinham falado lá na emergência. E aí ela disse que eles, no SUS ali, eles não podiam fazer nada. Que pra eles me darem repouso, como a mulher tinha pedido lá na emergência, eu teria que chegar ali no posto sangrando, né? Praticamente perdendo meu bebê, pra eles fazerem alguma coisa. Então, eu fiquei bem abalada nesse dia. Eu saí de lá chorando, aos prantos, mandei mensagem pro Emerson, mandei mensagem pra minha mãe. Eles ficaram super preocupados. Disseram, fica calma, tu tá muito nervosa, né? Vai pra casa, se acalma, não sei o quê. Porque, nossa, gente, sério, foi um dia, assim, terrível pra mim. Tanto é que depois eu mandei mensagem pra minha chefe, falei pra ela que eu não ia ir na parte da tarde trabalhar, né? Porque eu tava muito nervosa e tudo que as pessoas falavam eu já começava a chorar. Nossa, foi horrível aquele dia. De verdade, foi um dia muito ruim, assim, pra mim. E eu ficava com medo de tudo aquilo que tava me afetando, né, acabar afetando o neném. Então, eu fiquei muito nervosa. Aí, no dia 13 do 3, né, a gente deu uma amenizada nesse clima e fez o chá revelação, tá? Que foi no aniversário da minha sogra, tá? Era aniversário dela. E a gente fez o chá revelação junto com o aniversário dela ali. Então foi muito emocionante, tá? Tem vídeo aqui no canal também sobre isso, tá? Então vai lá assistir, tá bem legal. No dia 17 do 3, eu fiz a ultra pedida, né, lá na emergência, pelas meninas da emergência, pra saber de onde tava vindo aquele sangramento, né? Só pra saber se tinha acontecido alguma coisa ou se tava tudo bem. Eu estava com 10 semanas e 3 dias. Eu fiz no mesmo lugar onde eu fiz a minha primeira ultra com aquela doutora que foi super insensível. Fiz a ultra transvaginal lá e ele disse, era um médico, tá? E ele disse que eu estava com um pequeno descolamento de placenta e que, por exemplo, ó, tava descolado assim, ó, aqui é o útero, aqui é a placenta, tava descolado. E bem aqui no meio criou um coágulo de sangue, o que tava dificultando, né, os dois se unirem novamente, porque o certo aí, aos pouquinhos, né, eles dá aquela descolada aos pouquinhos, é o certo é eles ir colando novamente. E aí esse coágulo tava dificultando lá a situação. Então, provavelmente por conta dos esforços que eu fazia, cada vez que eu fazia esforço, dava uma descoladinha ali e acabou criando aquele coágulo de sangue, tá? Aí, como eu tive essa consulta aí bem conturbada no SUS, né, eu acabei ligando e marcando no meu convênio uma consulta particular. Gente, o nosso convênio é o convênio pelo cartão de todos, então assim, não é um plano médico que a gente tem, a gente só tem descontos, né, caso a gente queira fazer algum exame, alguma consulta, a gente tem descontos usando o cartão de todos, tá? Então não é um convênio, um super convênio, é só pra ter descontos ali nas consultas e nos exames. Aí marquei uma consulta pré-natal particular, só pra ter certeza que estaria tudo bem, tá? Falei com a médica, fui lá, o atendimento, assim, é mais ou menos bem parecido com o atendimento que eu tenho no SUS, tá? Não foi muita coisa diferente não, tá? Ela me pesou, que eles têm, né, a mania de pesar, tirou pressão, tudo aqueles negócios, examinou minha barriga, examinou meus seios, isso é uma coisa que no SUS eles não fizeram, tá? Ela fez lá, examinou meus seios pra ver como é que tava. E aí, ela fez alguns pedidos. Então, ela fez alguns pedidos de exames de sangue, exames de urina. Ela me perguntou se tinha a possibilidade de trocar as vitaminas, porque lá no SUS eles me deram somente o sulfato ferroso e o ácido fólico por algum tempo. Cada um tinha o seu tempo específico. E fora isso, só paracetamol pra dor. E ela, chegando lá, ela me deu algumas opções de vitaminas que são mais completas. Elas têm o ácido fólico e têm o sulfato ferroso, né? Mas elas têm várias outras vitaminas que ajudam ali durante a gestação, né? Pra formar o bebê tudo certinho. Então ela me deu 4 opções, se não me engano, de vitaminas. E dentre essas 4 opções, eu escolhi o Materna da Nestlé, tá? É o que eu tomo, tem post lá no meu Instagram falando sobre ele. É maravilhosa essas vitaminas, tá? Tem me ajudado demais com as unhas, com os cabelos, tô gostando super, tá? E essa médica também pediu, né, pra gente ter um controle ecográfico ali pra ficar vendo, né, com a evolução desse descolamento que eu tive na minha placenta, repouso relativo e abstinência sexual, tá? Foi mais ou menos isso nessa consulta. Ela também me pediu a morfológica do primeiro trimestre, que ela disse que era uma ecografia muito importante. Então, eu fiz, tá, essa morfológica, que foi no dia 7 do 4, eu marquei a morfológica e fiz. Que é bem importante, né, gente, ver o ossinho nasal, ver o ossinho aqui da nuca, né, ver tudo certinho, se o bebê tem todos os dedinhos, se pode ser que venha ter alguma anomalia, alguma síndrome, é bem importante, tá? Fiz, deu tudo ok,
Já aproveitei e perguntei pra médica se tinha, né, algum vestígio do descolamento aquele, né, que eu tinha tido, né, com 10 semanas. E ela disse que não, que tava tudo bem, que não tinha nada. Então eu saí de lá super feliz, né, achando, nossa, tô maravilhosa, né, tá ótimo. Só que não. No dia seguinte, né, eu fiz essa ecografia no dia 7 de abril. Aí no dia 8 de abril, eu entrei de novo na emergência com sangramento, tá? Eu estava com 13 semanas e 5 dias, tá? Quando eu entrei de novo na emergência com sangramento. Dessa vez eu tive o sangramento e fui direto pra emergência, tá? Não esperei. Elas fizeram um exame de toque, o colo do útero estava fechadinho. E aí, dessa vez, elas fizeram uma ultra lá mesmo na emergência. Porque elas viram que realmente estava sangrando, tá? E nesse dia saiu bastante sangue, até sangrou em casa. Fui com absorvente pra lá e o absorvente chegou lá sujo. Então elas conseguiram ver, né, na hora ali do exame também de toque. Elas viram que realmente tinha um sangramento, né? Então, fizemos uma ultra lá mesmo. Que já foi direto pela barriga. O doutor que fez a ultra em mim, né, ele disse que o bebê tava bem, tava os batimentos normais, porém ele disse que viu que no meu útero, eu não sei bem dizer pra vocês se é no útero ou na placenta, mas ele disse que tinha um hematoma de 1,5 centímetros, tá? E aí eu fiquei, nossa, o que será, né? Só que ele recomendou a mesma coisa. Repouso relativo, abstinência sexual, pra cuidar, porque ele disse que normalmente isso é pra ir sarando normalmente, sozinho, durante o tempo, né? Só tem que fazer um esforço aí pra ter um repouso, não ficar fazendo muita força, muito esforço, né? Que é o que acarreta, né, acaba prejudicando mais, né, essas coisas que acontecem. Isso foi com 13 semanas e 5 dias, né, que eu falei. A partir daí, gente, começou a ficar mais tranquilo, eu parei de ter sangramento, não tive mais sangramento depois disso, graças a Deus, assim, porque isso era uma coisa, assim, pra você ter noção, gente, imagina, eu tava com 13 semanas, já tinha fechado os 3 meses, já tinha entrado no 4º mês e ainda tava tendo sangramento, então eu tava muito nervosa, porque eu achei que, né, depois das 12 semanas não era pra acontecer mais nada. Aí no dia 9/4 eu tive consulta de novo pré-natal, tá? E do início da gestação, os exames que eu tinha feito, tá? Sempre deu a glicose um pouco alterada, tá? Não era uma coisa assim super alterada, mas tava dando alterada do que era pra dar pra mim, né? Já que eu estou gestante. E aí, me foi solicitada aquele exame de curva glicêmica, que é quando a gente toma aquele líquido super doce e horrível, tá? Eu tinha 14 semanas na época. Fiz aquele exame, daí na primeira vez eu não consegui, eu vomitei tudo, porque era horrível. Aí fiz de novo, na segunda vez eu consegui. E deu, em jejum, a minha glicose deu 103. E a partir daí eu fui diagnosticada com diabetes gestacional. Gente, eu achei que já tava tudo certo, aí me vem a diabetes gestacional. Mas ok, isso no dia 9/4, né? Eu fiz esse exame de sangue, deu tudo alterado e tal. E aí no dia 7/5 foi a minha próxima consulta no posto. Mostrei esses exames pra ela da curva glicêmica, ela viu que tava alterada e ela já me solicitou exame com consulta com a nutricionista e insumos e diabetes, né? Então eu tive que começar a pegar os insumos pra ficar medindo a diabetes em casa. E continuo medindo até hoje, tá, gente? No primeiro mês, ali do dia 7/5 até o dia 7/6, que foi a minha última consulta pré-natal agora, eu tava medindo a minha glicose todo santo dia, 3 vezes ao dia. É horrível, porque tem que furar o dedo, tá? Já mostrei também em algum vídeo, eu acho, como que eu mido a minha glicose. Aí nessa consulta agora do dia 7/6, ela já viu que tá tudo bem controladinho, né? Porque eu fui na nutricionista, falei com ela, minha dieta não precisou mudar muito, porque eu realmente não como, assim, uma coisa exagerada, assim, de doce. Claro, eu gosto de doce, né? Eu como uns docinhos às vezes, mas não é aquela coisa exagerada. Então a minha glicose tava bem controlada ali, que o importante é em jejum, ela tá abaixo de 90 e tá. Então ela disse que a partir de agora eu posso medir só 3 vezes por semana, 3 vezes ao dia, né? Que geralmente é em jejum, depois do almoço e depois da janta, tá? Então agora eu tô medindo só 3 vezes por semana. No dia 7/5, gente, esqueci de falar pra vocês que eu também tomei a primeira dose da vacina do Covid. Foi a Oxford, tá? Que é a vacina que foi proibida, né? Eu acho que agora não podem mais, porque teve aquele caso lá daquela gestante que
faleceu depois de ter tomado a vacina e tal. Então depois que eu tomei a vacina aconteceu tudo isso e foi proibido. Fiquei super preocupada também, porque fiquei com medo que acontecesse alguma coisa, né, vai saber. Só que agora eu não posso mais tomar a segunda dose, né. Gente, tô invadindo aqui rapidinho o vídeo, tá? Só pra falar rapidinho com vocês, porque eu tô editando o vídeo agora, né, esse vídeo que vocês estão assistindo agora. E eu vi que eu esqueci, gente, de falar sobre quando ela começou a mexer. A primeira vez que eu senti ela mexendo foi com 19 semanas, tá? Na verdade, antes das 19, eu acho que eu já tinha sentido, só que a gente fica naquela dúvida, será que é ela, será que não é? E com 19 semanas eu tive certeza que era. Só que eram uns movimentos, assim, muito sutis, né? E agora, depois das 21, 22 semanas, que eu realmente comecei a sentir muito mais forte, né? Vou admitir que a Maia é bem preguiçosa, tá, gente? Ela não é daquelas que fica mexendo o dia inteiro. Ou então, tem dias que ela mexe o dia inteirinho e de noite ela não deixa eu dormir, continua mexendo. Ai, gente, é triste, mas eu gosto dessa sensação de sentir ela mexendo, pelo menos eu sei que ela tá bem. E é muito legal. A gente ainda não conseguiu sentir por fora, assim, encostando na barriga, mas eu fico sentindo ela o dia todo. E é muito legal essa sensação de sentir uma outra pessoinha mexendo dentro de ti, gente. É muito legal essa sensação. Nossa, é demais. É um sonho se realizar. E também outra coisa que eu queria falar pra vocês que eu não falei, que eu esqueci de falar, é sobre o colostro, tá? Com 21 semanas, eu acordei e levei um susto. Eu tava usando uma blusinha fininha, assim, e ela era cinzinha, dessa cor, assim, mais ou menos. E eu senti aquela coisa gelada, assim, quando eu olhei pra baixo, assim, tava toda molhada a minha blusa aqui nos seios, né? Porque eu tenho mania de dormir assim, ó, eu boto esse braço aqui, boto esse aqui. Então acaba esmagando aqui, né, os peitos. E aí acabou vazando bastante, tá? Então eu levei um susto, mas fiquei aliviada também, né? Porque tem gente que não desce, assim, o colostro antes do nascimento do bebê. E eu com 21 semanas já começou a vazar, tá? Então, e continua vazando, tá, gente? Eu tenho, muitas vezes eu tenho que cuidar do jeito que eu vou dormir, assim, com os braços pra não apertar, porque se aperta, sai. Tá? Então, essas duas coisas foi o que eu tinha esquecido de falar no vídeo. E agora sim, pode continuar. E aí agora também nessa última consulta que eu tive com a médica, ela também me pediu mais exames de sangue e exames de urina, de novo. E ela também me pediu, gente, a ecomorfológica do segundo trimestre, tá? Ela me disse que não é uma coisa assim que ela ia exigir, porque é uma coisa que o SUS não cobre, mas que se eu pudesse, era importantíssimo que eu fizesse. Tá, então no dia 11 do 6 agora, 11 de junho, eu fiz a ecomorfológica do segundo trimestre. Tudo certo, graças a Deus, a nossa baby está maravilhosa. 543 gramas, 29 centímetros, tá gigante, né, baby? Agora eu tô com 24 semanas e 2 dias. Aí agora eu tenho consulta com a nutricionista de novo, dia 25 do 6, né, na sexta-feira. E tenho os exames de sangue e de urina, né, que a médica me pediu pra fazer, que eu acho que eu vou fazer semana que vem. Esqueci de falar também que a partir do dia 13 do 5 eu fui afastada do serviço, tá? Eu trabalhava no mercado, né? Trabalho, porque eu ainda sou contratada. Trabalho no mercado, porém, teve a lei lá que foi sancionada pelo nosso presidente, que as grávidas não podem mais trabalhar presencialmente. E como eu trabalho em mercado, não tem possibilidade de trabalho home office, acabei sendo afastada do serviço, né? Estou em casa desde o dia 13 do 5. Então já faz aí mais de um mês, né? E é isso, gente. Eu acho que eu fiz um resumão, né, sobre o meu peso, tá? Eu tinha 97 quilos quando eu iniciei. No caso, na minha primeira consulta pré-natal, eu estava pesando 97 quilos, tá? Na balança deles, porque na minha não era. Na minha era menos. Tá? E na última consulta que eu tive agora no dia 11 do 6, foi 11 do 6, né? Não, dia 7 do 6. Eu estava pesando 103 quilos, então 6 meses aí, né, 6 quilos. Já fui xingada também, porque como eu já estava acima do peso, né, elas queriam que eu engordasse aí no máximo uns 9 quilos, né. Porém já foi 6 e agora a gente entrou, né, na última fase, faltam 3 meses, né, pra
Maia nascer. E essa é a fase onde ela ganha mais peso, né? Então, eu acho que só 3 quilos pra esses 3 meses vai ser pouco. Acho que eu vou engordar mais. Sobre sintomas, tá? Não me lembro se eu falei aqui ou não. Mas eu não tive enjoo, graças a Deus. Se eu tive, foi tipo 1 dia, 2 dias. Não tive muito enjoo durante a gravidez, não. E graças a Deus, porque parece ser horrível. Os sintomas que eu tive foi... Eu tive um pouco de... muita sensibilidade no seio no início. Eu tive muito sono, fome, cansaço, assim, de ficar exausta de verdade. Ai, gente, eu acho que foi isso, eu não me lembro exatamente. Eu tive um pouco de tontura também. Às vezes, não era sempre, também era muito raro, mas eu tive um pouco de tontura. E espinhas. Tá me saindo muita espinha, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas todo dia sai uma espinha diferente em algum lugar. Então foi isso, eu acho. Acho que eu falei tudo pra vocês. Dia 19 de maio, eu fiz o chá rifa, tá, da Maia, porque como a gente tá na pandemia, não tem como fazer chá de fralda. Bem que eu queria fazer aqueles festão, né, de chá de fralda, de pintar a barriga com batom e etc. Mas não tem como, né, a gente tá no meio de uma pandemia, então... Vamos deixar a festa para um aninho, se Deus quiser. Então eu fiz o chá rifa, ainda tá valendo, né? O sorteio vai ser dia 1º/8. E as entregas podem ser feitas até dia 31. Então se tu tá assistindo e quiser participar, pode entrar em contato comigo, tá? Tá, gente? Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, tá? Foi um resumão assim mesmo, claro que pode ser que tenha acontecido muita coisa que agora eu não me lembrei. Eu tentei anotar tudo que eu me lembrava, porque eu não fui anotando nada, assim, durante as semanas, né? Como eu falei, agora eu estou com 24 semanas e 2 dias. Já fechamos 6 meses, né? Entramos no 7º. E a Maia já tá mexendo bastante, tá grande. Ai, estamos ansiosos, né, gente, agora. Não vejo a hora de começar a lavar as roupinhas dela. Não vou deixar passar muito, assim, pra começar a lavar lá com 35, 30 e poucas semanas. Porque... dizem que a gente começa a ficar mais cansada e sem disposição de fazer as coisas, né? Então, assim que possível, hoje eu vou começar a lavar o carrinho dela, o bebê conforto, tá? Porque eu comprei usado, eu ainda vou falar sobre isso aqui no canal. Vou mostrar o modelo do carrinho dela, o bebê conforto também, quando eu for lavar. Daí eu vou lavar ele bem lavadinho e tal, e vou mostrar pra vocês aqui no canal, tá? E aí a gente pode montar junto e tal, vamos ver como é que vai ser. E eu também, logo em seguida, também já vou começar a lavar as roupinhas, até porque eu quero ver tudo que eu tenho de tamanhos, de quantidade, né? Pra gente poder ver o que precisa comprar mais, né? Pra ver se tá faltando mais alguma coisa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Muito importante tu se inscrever no canal, tá? A gente tá quase chegando em 100 inscritos. E eu tô bem feliz porque não tô forçando nada. Todo mundo que tá chegando novo aí é por livre e espontânea vontade mesmo, porque ele tá gostando do conteúdo. Então, muito obrigada a todo mundo que tá chegando, que tá se inscrevendo. Compartilha o vídeo, né, pra alcançar mais pessoas. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo, tá? Tchau!